Recebendo aqui na Diário TV o economista Jackson Vasconcelos, ele está lançando um livro, O Jogo dos Cartolas, Futebol e Gestão, da editora Publit. Ele foi lançado no Rio de Janeiro, na capital, mas como o Jackson é apaixonado por Teresópolis, já mora aqui há muitos anos, a família dele já reside aqui há muitos anos, ele resolveu então mostrar aqui para os teresopolitanos o conteúdo dos bastidores do futebol carioca, o qual ele já fez parte por muito tempo, né, Jackson? Isso. Tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer te ver. Todo meu. É um prazer muito grande estar aqui de novo na Diário TV. Eu já tenho estado aqui algumas vezes para falar de outro assunto, de política e tal. A minha presença tem sido nisso. Mas o livro, ele nasceu da experiência... O livro, né? Bonita a capa, né? Obrigado. Esse livro nasceu da minha experiência como executivo principal do Fluminense. O futebol sempre andou longe de mim. Quem lê o livro vai ver isso. Até que, em razão do meu mercado é de construção de estratégias para campanhas eleitorais, o meu mercado é muito de gestão e de política. Eu recebi o convite de um dos candidatos a presidente do Fluminense, em 2009, para conduzir a campanha dele, que seria em 2010, Peter Cimsa. Fizemos um contrato e eu fui conduzir a campanha. Terminada a eleição, nós vencemos a eleição e vencemos bem a eleição. Foi uma eleição difícil, o livro também registra isso. Uma eleição difícil porque nós enfrentamos um secretário de Estado, que foi o Júlio Bueno, com toda a máquina do governo do Estado. O Sérgio Cabral participou da eleição contra nós, mas nós vencemos a eleição do Fluminense. E aí, a convite novamente do presidente e do vice-presidente geral, eles me fizeram um convite para continuar no clube como principal executivo. Era uma função nova que eles estavam criando de um executivo profissional para conduzir o Fluminense. Aí comecei ali uma nova fase dentro do Fluminense. E assim fui até a nova eleição do Peter, que foi em 2013. Novamente ganhamos a eleição, fiquei mais 6 meses e saí. Muita gente vinha me sugerindo, por tudo que a gente viveu, pela discussão que o futebol brasileiro está vivendo, a discussão que o futebol carioca está vivendo, muita gente me sugeriu o seguinte: Jackson, registra a sua passagem pelo Fluminense. E aí nasceu a ideia do livro, né? Eu contratei a editora, nós começamos a conversar, a editora trabalhou muito na questão das pesquisas, né? A Gabriela, que é uma pessoa fantástica, que faz parte da editora, é uma jornalista, ela ajudou muito na composição do material. Eu um dia sentei e escrevi o livro. O livro ficou pronto e a gente fez um lançamento desse livro. O primeiro lançamento foi feito na Livraria da Cultura, no Fashion Mall, onde nós constituímos um debate. Estavam lá o Montenegro, que foi presidente do Botafogo há muito tempo, né? Estava o Hélio Ferraz, que foi presidente do Flamengo, Pedro Tringrauzi, que é um estudioso, um profissional que estuda muito futebol no mundo inteiro, é conselheiro da FIFA, também participou da mesa de debate. E a mesa foi moderada pelo Maurício Dias, que me deu a honra. O Maurício Dias é jornalista há muitos anos, é editor-chefe hoje da revista Carta Capital, que me deu a honra de fazer o prefácio do livro. O Maurício foi o moderador daquela mesa. E depois fizemos uma segunda rodada na Livraria da Travessa, na Barra da Tijuca. Fizemos isso semana passada. E por insistência muito também da família e etc., a gente resolveu fazer isso também em Teresópolis. Então a minha ideia seria no dia 30, próximo dia 30, a gente fazer uma reunião aqui na TV para discutir gestão de futebol com as pessoas que quiserem. A gente falar um pouco do que são os bastidores de um clube de futebol e o livro naquele momento estará aqui à venda também, à disposição. Então vamos recapitular. Então dia 30 cai numa quarta-feira. 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 Jackson Vasconcelos estará aqui na Diário TV para fazer uma pequena palestra, né? Isso. Explanando sobre o seu livro, que já foi lançado no Rio, né? Inclusive Isso. você já apresentou ao público de lá, e está dando privilégio para o teresopolitano conhecer também os bastidores do futebol. Isso é maravilhoso, né, Jackson? O privilégio é meu, o privilégio é muito meu falar sobre esse assunto, o privilégio meu estar com você, estar em Teresópolis aqui, tratando disso. E uma questão que é importante, né, na questão do livro. Será às 19 horas, eu acho que é bom a gente dizer, dia 30, mas será uma oportunidade para a gente conversar um pouco sobre o que é um clube de futebol. Por que o futebol carioca anda tão mal das pernas, né? E você já tem aí, historicamente, no ano passado você teve aí o Vasco na segunda divisão, esse ano você teve o Botafogo,
O Fluminense, que chegou a estar no G4, já está desabando na tabela, agora no Campeonato Brasileiro. O Flamengo brigando muito para ficar ali no G4 do Campeonato Brasileiro. Você sente nitidamente a distância que está dando do futebol carioca, o futebol mineiro, o futebol paulista. Então, tudo isso a gente pretende trazer como uma discussão. Para mim, o problema maior do futebol é a gestão do clube. O clube de futebol é o DNA do futebol. Ele acontece no clube do futebol. Então não faz o menor sentido o futebol ser rico na CBF. A CBF tem muito dinheiro, é um futebol riquíssimo. Não faz o menor sentido a FIFA ser riquíssima explorando o futebol e os clubes que são o DNA disso estarem rigorosamente sempre na penúria, sempre correndo atrás de dinheiro. Então, de certa forma, o que leva a isso, eu consegui ver de perto, que é um modelo de gestão bastante primitivo e bastante ruim. Então o livro trata disso, né? E aí eu trago os exemplos que eu vi no Fluminense, alguns exemplos que eu vi no próprio Flamengo, alguns exemplos que eu vi no Botafogo, o caso, por exemplo, do Engenhão, que para mim sempre me chamou a atenção, como é que o prefeito fecha um dos estádios da cidade, né? Naquela época o único, porque o Maracanã estava fechado, fecha um único estádio da cidade, o Engenhão, alegando que tem um problema que precisa ser feita a reforma, e os clubes aceitam passivamente. Isso, inclusive, eu digo no livro. E me assustou mais ainda que o presidente do Botafogo, junto com o presidente dos outros 3 clubes, estiveram com o Eduardo Paes, prefeito do município do Rio de Janeiro, aceitando passivamente a decisão da prefeitura de fechar o Engenhão sem dar nenhuma contrapartida aos clubes. E naquele dia, no dia do fechamento, nós estávamos preparando um jogo para o Fluminense no Engenhão no dia seguinte. E ninguém tomou cuidado de desmarcar o jogo. Isso trouxe um prejuízo imediato ao Fluminense só naquele primeiro dia de R$300 mil. O Fluminense tomou um prejuízo de R$300 mil porque teve que sair com o jogo para São Januário em vez de fazer o jogo no Engenhão. Uhum. E eu estranhei muito que todos os presidentes dos clubes encararam isso com a maior naturalidade. A troca de técnicos é outra coisa fantástica que todo mundo está vendo, né? Nós começamos o Campeonato Brasileiro já trocando técnico o tempo todo. Técnico de futebol no Rio de Janeiro, principalmente no Brasil, não dura muito. Por que acontece isso? Que paixão enlouquecedora é essa que não permite que um técnico comece e termine o seu trabalho no clube de futebol? No Fluminense mesmo, nós tivemos troca de técnico quase todo momento do Campeonato Brasileiro. Então são essas coisas que a gente vai estar aqui conversando com a população de Teresópolis. Você falou também uma coisa interessante que é a questão da gestão, que se envolve muito com a paixão, né? É paixão. Aí você pega o seguinte, o presidente do clube ele não é remunerado, ele se elege, mas ele não ganha nada para estar ali, então em tese ele deve ganhar alguma coisa para viver, ele tem a profissão dele. No caso do Fluminense, o presidente do Fluminense é um advogado de primeira linha. Uhum. Ele é dono dos maiores escritórios de advocacia do mundo em área de marcas e patentes. Então esse sujeito tem 1000 ocupações. Como é que ele vai cuidar do Fluminense não sendo remunerado para cuidar daquilo? Evidentemente o que sobra de tempo é o que ele dedica àquilo ali. Uhum. Outra coisa, como ele está ali simplesmente porque é um torcedor apaixonado, ele toma as decisões só no campo da paixão. Uhum. Você vê agora o Fluminense com a questão do Ronaldinho Gaúcho. Qual era o sentido que tinha contratar esse rapaz a quase R$1 milhão por mês? Quando o time estava funcionando bem, com os garotos da base e com o Fred liderando o time. Que sentido tinha isso? No entanto, eles foram lá, contrataram o Ronaldinho a quase R$1 milhão e dissolveram o time. Hoje eles estão com uma dor de cabeça imensa para reorganizar. Time de futebol funciona muito mais no vestiário que em campo, porque jogador é gente. Não é igual você jogar xadrez. Não é? Quem joga bem xadrez sabe que ali funciona a tática e a estratégia, mas as peças não têm sentimento. Elas vão para onde você manda. Num jogo de futebol que depende de tática e estratégia também, mas tem sentimento. Tem um jogador que no dia não está bem, outro dia está bem. É o jogador que sente que está sendo desprestigiado. Assim como qualquer trabalhador, né? Como qualquer trabalhador. Agora imagina você, Rosana, você é a melhor funcionária da sua empresa, disparado. Tem uma liderança fantástica. Né? Por isso ganha bem. Aí vem o seu patrão, pega alguém de fora, coloca para fazer a sua função, com um salário 4 vezes maior, e quer que você fique animado. É impossível. Foi exatamente o que os caras fizeram no Fluminense com a questão do Ronaldinho Gaúcho.
E deram ao Ronaldinho Gaúcho uma homenagem que nunca deram ao Fred. Ora, o Fred tem uma história com o Fluminense fantástica. 2009 trouxe esse time da zona de rebaixamento, né, evitou que ele fosse para a zona de rebaixamento, trouxe lá de baixo e conseguiu salvar o time. Então existem histórias no futebol. Muitas assim. Histórias, né? Pelo jeito, são muitas histórias. Vê o Flamengo. Coube tudo aqui. Vê a questão do Flamengo, por exemplo, com o técnico. Aí você vê, na época, o Flamengo perdeu o técnico, colocou no lugar o Jaime, que era o auxiliar técnico. Aí o Jaime, que era auxiliar técnico do Flamengo, assume a posição de técnico e faz um trabalho fantástico. E, no entanto, quando ele está fazendo esse trabalho fantástico, vem a diretoria do Flamengo, contrata Vanderlei Luxemburgo e bota em cima dele. Olha, isso é loucura. O que aconteceu? O Flamengo teve 1000 dores de cabeça, não se acertou com o técnico até agora. Parece que agora vai se ajeitar com o Oswaldo Oliveira. Entendeu? Isso é gestão, isso é gerência. Então, estamos convidando você, dia 30 de setembro, vai cair numa quarta-feira, às 19 horas, para prestigiar aqui a palestra do Jackson Vasconcelos, que vai falar sobre isso aqui, ó, Jogo dos Cartolas, futebol e gestão. A capa muito bonita, não foi você que escolheu, foi a editora, né? A editora que escolheu um trabalho de marketing belíssimo, e você vai poder saber mais histórias dessas que ele contou aqui. Vai estar aqui pessoalmente conversando com o Jackson sobre esses bastidores aí do futebol carioca. Então, esperamos você aqui dia 30 de setembro, aqui na sede da Diário TV, na rua Carmela Dutra 476.